É a minha história, mas também é a nossa história. Qualquer pessoa que tenha perdido um filho vai olhar para aquele livro e pensar: ah, sim, eu me identifico com isso, totalmente. Quero dizer, há algumas partes loucas daquele livro que outros pais podem se identificar. Como eu literalmente pulei em um buraco e tentei encontrar o caixão dela. Ok, então nos conte sobre isso. Você não pode simplesmente jogar isso aí e depois, nos dar mais informações. Isso é muito provocador. Olá, pessoal. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan. Estou muito feliz que vocês estejam aqui conosco hoje porque temos Louise Christ conosco. Oi, Louise. Bem-vinda ao programa. Obrigada por me receber, é uma honra. Nossa, bem, Louise é uma enfermeira registrada com décadas de experiência hospitalar. Autora de Sempre Lembre-se de Me Beijar Boa Noite. Que título incrível! Eu adoro esse título. E Louise tem uma filha no espírito. Ah, ela trouxe. Ela trouxe. O livro está ali para vermos. Fantástico. Pedi para a Louise vir ao programa falar sobre sua experiência com pacientes no fim da vida e se isso a ajudou quando sua filha faleceu. Louise, muitas perguntas para você, querida. Deus te abençoe. E, por tudo que você e sua família passaram quando sua filha faleceu, ouço você dizer que, apesar da morte, o amor é eterno. Nos explique o significado disso. O amor é infinito. Ele nunca, jamais para. Mesmo que nossos corpos morram, acredito que aqueles do outro lado ainda nos enviam amor, como a Júlia me mostrou, várias vezes. Sim, eu aposto. É possível manter um relacionamento com alguém que já se foi? Com certeza. Com certeza. As conversas podem ser um pouco unilaterais até você aprender a se comunicar melhor com eles. Se estiver aberta aos winks, eu os chamo de links. Algumas pessoas os chamam de sinais. Eles estão lá. Eu tenho prova. Sim, primeiro fale sobre sua filha e depois mencione alguns sinais ou mensagens que ela enviou. Tudo bem. Gillian, com 19 anos, faleceu. Ela havia começado a faculdade de enfermagem ou cursos de enfermagem para a faculdade. Sonhava ser enfermeira neonatal. Simplesmente amava bebês. Ela morreu em um acidente de carro. Ela era a passageira. Cerca de um mês antes de morrer, estávamos dirigindo, e eu fiz um retorno, e ela segurou meu braço e disse: "Mãe, é assim que vai acontecer." E eu disse: "O quê?" Ela disse: "O acidente de carro. Eu vou morrer. Vai acontecer em uma curva. Vou ser atingida de lado, e espero que meu rosto não fique desfigurado." Ela deixou bilhetes para nós 2 noites antes de morrer em sua cômoda, agradecendo-nos por sermos bons pais. Desde os 5 anos, ela dizia que não viveria até a idade adulta. E manteve essa crença. Levei-a para a terapia, mas disseram que não a incomodava. Tivemos muitas conversas sobre sua morte precoce. E, quando aconteceu, ela era a passageira, não a motorista, exatamente como previra. Ela até desenhou a cena do acidente que encontrei 2 anos após sua morte. Ela desenhou isso 2 anos antes de morrer, e eu encontrei 2 anos depois. A cena do acidente está desenhada com tantos detalhes. Não dá para inventar isso. Uau! Então você acha que isso fazia parte do plano de vida dela, que ela sabia que iria partir assim? Número 1 ou número 2? Foi uma premonição, ou ambos, uma combinação, ou algo assim? O que pensa disso? Já conversou com ela sobre isso desde que está no céu? Sim, ela era extremamente intuitiva. Ela nos disse que se não tivesse acontecido assim, teria sido perto daquela época e poderia ter envolvido mais pessoas em vez de apenas ela. Então, eu estava aliviada que ela foi assim e não levou um ônibus escolar cheio de crianças. O que poderia ter ocorrido em outro momento do dia? A motorista sobreviveu? Sim, ela sobreviveu. A motorista era sua melhor amiga. Ela ficou presa no carro com ela por cerca de 15 minutos, até que alguém veio e ajudou. Desde então, ela não dirigiu mais, muito abalada.
Sempre há processos judiciais com coisas assim, mesmo em acidentes. E ela apenas. Fisicamente se recuperou. Mentalmente não sei se vai se recuperar. Você ainda mantém contato com ela? Uhum. Sim, eu ainda a amo. Amo-a até a morte. Amo-a demais. Amo mesmo. Sempre amei. Nunca houve jamais raiva. Só. Porque a Jilly nos contou tanto. Sabe, voltando para ela. Quando ela morreu. Eu dirigia pela estrada procurando por ela, porque não estava em casa. A polícia ligou informando sobre um acidente, eu meio que sabia. E, ao desligar, confirmaram sua morte. Então desliguei o telefone. Eu a ouvi bem aqui no meu ouvido, dizendo: "Está tudo bem, mãe." Eu pulei antes do impacto. Não senti nada. Parecia que ia doer, mas não doeu. E minha amiga também pulou. Mas eu disse a ela que tinha que voltar porque ainda não era a hora dela. Então eu pensei, tudo bem. Cheguei, a identifiquei. Ela morreu sorrindo, como costumava fazer quando brincava comigo, fingindo estar dormindo. Eu estava quase dando um beijo nela, mas seu olhar familiar me assustou. Parecia uma idiota me aproximando e dizendo: "Não se levante, por favor, nem pense nisso." Sim, quando ela faleceu, escolhemos um colar para colocar nela. Um dos primeiros sinais foi o colar com um pingente de fé e uma pequena cruz que ela sempre usava, além de um anel que era dela. Ela havia acabado de terminar com ele. Namoraram por cerca de 4 anos, mas a avó dele, com Alzheimer, adorava Gillian. Ela esquecia muito, mas nunca quem era Jilly. Então, deu-lhe um anelzinho de fantasia de máquina de chicletes. Jilly usava no colar. Decidimos enterrar essas coisas com ela. Já pegamos as roupas. Segunda à tarde. Ela morreu num sábado de manhã. Segunda à tarde, fomos buscar. Todas as roupas prontas, mas o anel não estava mais no colar. E achamos isso muito estranho. Ninguém esteve no quarto dela. Empacotamos as roupas. Fomos à funerária. Colocamos a bolsa na mesa com as roupas ainda dentro. Meu marido senta do outro lado da sala e ele começa. Ele começa meio que... Ele diz: "O que é aquela coisa brilhante ali debaixo da cadeira?" Era o anel da vovó. Na funerária, e ainda não tínhamos estado lá. Lembro quando você me contou essa história pela primeira vez. E ficamos maravilhadas como... Isso pode acontecer. Como você acha que algo assim acontece? Como aquele objeto aparece onde você nem esteve? Não faço ideia. Esperava uma explicação. Mas ela deixa moedas de 25 centavos. É a marca dela. Moedas de 25 centavos em locais bizarros. Se soubesse do anel, saberia da moeda. Bem, onde? Quais são alguns lugares onde as moedas de 25 centavos aparecem? A primeira surgiu no peito da minha filha mais nova na manhã seguinte à sua morte. E ela não deu muita importância. Todos nós estávamos chocados. Essa era a irmãzinha dela, sua melhor amiga. E... minha filha mais nova, Sierra, levantou-se, pisou em uma moeda de 25 centavos e foi se maquiar. Havia outra moeda. No funeral, havia tantas moedas que as pessoas paravam e perguntavam se você deixou cair isso. Ela deve ter deixado cair isso. Eu usava um vestido sem bolsos. Jilly tinha $1 e 5 moedas de 25 centavos no caixão. Muitas moedas de 25 centavos eram deixadas, sem saber a origem. Elas não estavam lá antes, mas de repente apareceram. Uau! Ela é como uma gourmet pequena. Ela é. E era quando estava viva também. Tinha um senso de humor muito único. Meu marido construiu um jardim para Jilly e cavou uma área circular de cerca de 15 pés de diâmetro e 1 pé de profundidade. Ele removeu cada pedra, cada pedregulho. Para a fundação do jardim, ao bater em uma raiz de árvore, usou uma serra para cortá-la e descobriu o que pensava ser um botão, mas era uma moeda de 25 centavos. Vivemos aqui desde Porter, 2000, e meus pais desde 1986. Essa parte do quintal nunca foi usada. E, ao descobrir que era uma moeda de 25 centavos, percebeu que era das Ilhas Virgens, de 2009. Um pé sob a terra, raiz de árvore. Não sei. Moedas, Ilhas Virgens. Praia, seu lugar favorito. Gaivota. Hollister,
roupa predileta, Sweet Home Alabama, música favorita, e Free Bird. Então, Por que tantas moedas de 25 centavos estão sendo enviadas para vocês? Havia algum significado quando ela estava viva? quando ela era pequena e tínhamos telefones públicos, ensinei meus filhos a memorizar nosso número de telefone e dava uma moeda de 25 centavos para que pudessem ligar em caso de emergência. Ela está ligando para casa. Sim. Outra coisa que me ocorreu agora. Eu chamo isso de downloads divinos. Luiz, quando isso acontece, 2 e 5, 25 centavos. 2 mais 5 é 7. 7 é o número da perfeição espiritual na Bíblia. Então, há outro significado que surgiu agora. Sim, está acontecendo. Eu adoro. Ela está ligando para casa. Sim. Sim. O desenho que ela fez antes de morrer mostra ela batendo em um lixão. E foi assim que ela desenhou. O acidente ocorreu diagonalmente de um lixão, a um posto de salva-vidas vazio, seu último trabalho. Ali está a escola e faculdade onde se inscreveu. Bate em um galão de gasolina no lixão, atingindo um cano de gás. Depois, está acima em uma nuvem com seu namorado da época e seu cachorro. À direita, ela desenhou as torres gêmeas com um avião indo em direção a elas, e eu não entendia o significado. As últimas pessoas com quem ela ficou tinham gêmeos cujo aniversário era 11 de setembro. Essa era a referência ao 11 de setembro. Ao virar a imagem, está escrito: "Estou em uma caixa." Você conversou com ela em espírito sobre essas coisas? Ela planejou isso sempre? O espírito dela planejou antes de nascer? Ela sonhou com isso antes? Ela sabia disso desde sempre? Você disse que quando ela era pequena, ela te contava. Sim, praticamente. Tivemos muitas conversas e ela escolheu seu caixão. 9 semanas antes de falecer, enterramos meu sogro e levamos as crianças à funerária para aprender. Ela disse: "Quando eu partir, é esse o caixão que quero." E compartilhou suas músicas comigo. Era como se ela soubesse e estivesse bem com isso. O estranho é que ela aceitava. Nós nos comunicamos muito. Ela vem até mim em sonhos. Veio em um sonho, cerca de 2 anos após sua morte, explicando o motivo. Por que tudo ocorreu como ocorreu? Por quê? Ela faleceu jovem. Isso me trouxe grande conforto. Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. Ela disse que veio aprender sobre paciência, amor e perdão. E então Deus deu a ela as oportunidades para aprender essas coisas, e ela aprendeu. E quando terminou sua missão, ela pôde voltar para casa. E a missão final está no final do livro, perto do fim. E você verá qual é a missão e como ela a completou. Mas ela disse que, se não fosse daquela maneira, seria de outra forma, mas seria próximo àquele tempo, porque seu tempo havia acabado. Ela fez o que veio fazer, e agora eu tenho que terminar o projeto que ela começou. Então, é muita informação para processar. Como você lida com tentar entender tudo isso, ou você nem tenta? Trabalho com muitos pais e pessoas que perderam entes queridos e não sei se isso faz sentido para eles em nossa forma humana. Eu suponho que fará sentido para eles no céu, quando todos chegarmos lá. Certamente é possível, mas isso ajuda com a dor e a perda. E tentar entender isso. Conte-nos. Ouvir isso a vida toda. Te preparou? Isso te ajudou? Que efeito teve? Me deu um aviso. Não me protegeu da tristeza e da dor que ainda estão 100% presentes. Mas consegui. Estava mais aberta e capaz de fazer as coisas um pouco diferente. Por causa do que ela me disse sobre o que queria, que seu funeral fosse uma celebração da vida, não algo triste.
Ela tinha contatado alguém minutos após sua morte que me avisou. E isso mudou muitas coisas. E a mulher era uma completa estranha. Eu não a conhecia. Mas Jilly disse que ela precisava vir até mim. Foi assim que aconteceu. Nós replanejamos o funeral com base no que ela disse. Foi o melhor funeral. As crianças vinham e diziam: quando eu morrer, quero algo assim. Porque era tudo sobre o amor. E incumbir essas pessoas de continuar a carregar esse amor. Tínhamos um lema no funeral dela: se a vida te jogar tijolos, pegue-os e construa algo. Eu queria que eles pegassem os pedaços e construíssem algo positivo. E conseguiram. Você pode compartilhar algumas coisas especiais que fez no funeral dela, que possam ajudar outras pessoas que, Deus me livre, planejem um funeral para um ente querido, seja uma criança ou não. Todos podemos passar por isso, certo? Sim. Sim. Praticamente todos, a menos que morram jovens, acabam planejando um funeral em algum momento. Então, ela já tinha escolhido o caixão. Isso era óbvio. A madrinha dela, que era a diretora da funerária, a preparou e a deixou pronta. Fizemos músicas especiais logo após o funeral do meu sogro. Ela me ajudou a escolher, e uma das favoritas dela era Free Bird. Então, a tocamos. Tivemos 2 professores do ensino médio dela lendo poemas. Um deles era Edgar Guest, que todos os pais... que ouvi pela primeira vez quando eu tinha 16 anos e uma amiga minha foi morta, e os pais dela leram isso no funeral. E eu disse: se isso acontecer, quero fazer isso pelos meus filhos. Acabamos tocando Test of Idol da Winona Judd, porque estava em um CD na minha cômoda que não fazia parte originalmente do funeral, mas continuava caindo da minha cômoda naquela manhã. E finalmente olhei para ele e disse: você quer que eu toque isso? E recebi a resposta sim. Então colocamos isso no finalzinho, e todas as 600 pessoas estavam de pé, balançando os braços, se abraçando, chorando, rindo e cantando, e foi maravilhoso. Tivemos as líderes de torcida, onde chamamos todas para a frente. Elas criaram uma torcida e a animaram até o céu com o público. Tivemos Vejamos Pássaro Livre. Tivemos Levantei-me e falei. Não previ ter a força para isso, mas tive. Minha filha mais nova também se levantou e falou. E fizemos um grande lançamento de balões. No final, foi um funeral fabuloso e ela era a mais bonita da sala. Que maravilhoso. Oh, meu Deus. Bem, como? Conte-nos sobre sua carreira de enfermagem e se, ou como, o trabalho com pacientes meio que te preparou. Se isso te ajudou, porque você já passou por isso antes com pacientes no hospital? Yes. Desde pequena, eu meio que conseguia ver pessoas que já faleceram. Não é algo sólido, mas isso continuou na minha carreira de enfermagem. Então, durante ressuscitações, eu geralmente podia vê-los no canto do teto, sim ou não, fazendo o que iam fazer. Teve um senhor. Ele era um cara Amish. Teve um ataque cardíaco e trouxeram ele e desfibrilamos. Eu o via no canto fazendo assim. E eu pensei, isso geralmente é um sinal de que eles vão voltar. Então eu disse, tudo bem, vamos desfibrilá-lo de novo. Conseguimos trazê-lo de volta. Ele foi para a UTI. Fui visitá-lo dias depois, quando acordado, e perguntei, você se lembra de algo? Ele disse, eu me lembro de você. Você estava lá embaixo, do lado direito, fazendo isso. E eu disse, ok. E perguntei, você quer me contar sobre sua experiência? Se você viu mais alguma coisa além de nós? E ele disse, sim. Eu desci por um túnel longo e vi Jesus no final. E eu disse, sério? E ele disse, sim. E ele me deu o melhor abraço e depois me afastou e disse, você não pode ficar. E esse homem estava tão chateado, ele disse, fui um Amish tão bom, segui todas as regras a vida inteira. E Jesus disse, quero que você volte e diga ao seu povo, não se trata de regras, mas de amor. E ele fez isso. Ele voltou e contou ao seu povo. E toda vez que eu o via depois disso, que foram muitas, muitas vezes, ele chorava e me contava essa história e dizia, mal posso esperar para voltar para casa.
É tão lindo lá. Se você visse como é o Natal daquele lado, nunca mais iria querer voltar. Sim, Ele descreveu a você. sim. Ele disse que eram cores para as quais simplesmente não temos nomes. Ele disse que conseguia estar não apenas no hospital, observando o que estava acontecendo com seu corpo, mas também na casa de sua filha, na casa de seu irmão e em 10 lugares diferentes ao mesmo tempo, vendo o que eles estavam fazendo porque eles ainda não sabiam disso. E então, de alguma forma, ele estava de volta ao seu corpo novamente. E ele disse que parecia um tiro disparando aqui. Quando ele foi sugado de volta para o corpo, foi realmente alto, e lá estava ele. Ele partiu definitivamente há aproximadamente 3 ou 4 anos. No entanto, ao retornar, ele compartilhou com seus amigos Amish que a essência não está nas regras, mas sim no amor. Eu amo isso. Sim, é isso. Acho que isso se aplica a todos nós. Certo. Independentemente da religião ou da cultura, é tudo sobre amor, não sobre regras. É o que ouvimos de todos os grandes mestres, que é tudo sobre amor. Bem, e então, as pessoas ouvem isso e questionam. Se alguém é um assassino em massa ou um Hitler, como pode ser sobre amor? Você já se deparou com alguém que expressou essa opinião? E se sim, qual foi a sua resposta? Já encontrei. Você já encontrou? Sabe, a história de Jesus e toda a sua história e sua ressurreição. Como seria isso sem Judas? Uma história bem diferente. Então alguém meio que tem que ser o vilão, mais ou menos. Neil Donald Walsh escreveu um livro infantil fabuloso chamado A Pequena Alma e o Sol. Eu o li para Julie antes de ela morrer e para o motorista dela depois que ela foi liberada do hospital. Fala sobre uma alma querendo descer para aprender coisas. E não se pode aprender essas coisas no céu, pois elas não existem lá. Elas são consideradas negativas. E então, o melhor amigo daquela pequena alma aparece e diz: eu vou com você e farei essas coisas para que você possa aprender sobre ódio ou seja lá o que for, só para lembrar quem eu sou, porque eu não vou lembrar. Estarei tão ocupado desempenhando esse papel que não vou lembrar. Mas lembre-se, eu sempre te amo e sempre vou te amar. É assim que vejo o perdão. Quanto a motorista, não acordou com a intenção. Não existem, que eu saiba, grupos de apoio para assassinos acidentais. Muitas pessoas estão nessa situação. Acidentes de carro, esquecer o filho no banco de trás. A culpa permanece. Laura Bush. A ex-primeira-dama, Laura Bush, sofreu um acidente quando avançou um sinal de pare no ensino médio, resultando na morte de um colega de classe, um garoto. Ela ainda carrega a culpa, mas decidiu seguir em frente. Às vezes, penso que lidar com isso pode ser mais desafiador do que ser um membro da família que perde alguém. Quais são algumas das outras experiências que teve com pacientes? Já teve pacientes com entes queridos falecidos ou animais de estimação presentes no fim de suas vidas? Ah, sim, sim. Meu sogro e eu fui sua última enfermeira. Na noite antes de ele falecer, ele olhava para o teto conversando com essa senhora. Perguntei quem era e ele repetia: é a Louise. Eu estava bem ao lado dele. Foi estranho, pois ele não era uma pessoa particularmente religiosa. Então, pelo que vi, ele estava revisando a vida dele. Já tive pessoas. Eu posso vê-los ao pé da cama. Nem todos vêm, mas consigo aparecer quando alguém está prestes a morrer. O paciente os vê, pois sorriem e dizem: lá está ela, ou lá está ele, mamãe, papai, quem vier buscá-los. E partem com um sorriso, mesmo assustados. Não podemos evitar. O instinto de sobrevivência é tão forte. Entregue-se e vá. Quando chegar a hora, fico feliz que a Julie tenha partido de repente, sem tempo para refletir. Nem todos têm essa sorte, o que é assustador. Essas pessoas trazem grande conforto e, às vezes, os animais aparecem, como o Snoopy, meu cachorro aos 15 anos. Elas aparecem, e isso as conforta.
Ninguém morre sozinho, mesmo quando o corpo está só. Sempre há pessoas por perto, abraçando-as. Sim, espíritos é o que vejo em minha mente. Trabalhar com famílias, tenho a honra de ajudá-las e seus entes queridos no fim da vida. Como você, espíritos e entes queridos falecidos, animais de estimação e anjos os cercam. Ninguém morre sozinho, nunca. Ninguém morre só. E pesquisas universitárias mostram que agora que 90% das pessoas no fim da vida veem entes queridos falecidos, animais de estimação e anjos. Muitas pessoas veem anjos. Alguma paciente já viu anjos? Yes. Eu já vi. Muitas viram. E dizem que são muito altos. Mais altos que humanos 8.910 pés. Brilham. Quando meu avô estava morrendo após um derrame, a enfermeira virou ele e ele estendeu a mão querendo saber como as asas dela estavam presas. Ele era analítico e construtor, confuso sobre como as asas tão grandes estavam presas. Ele viu isso? Sim, acredito que sim. Sim, especialmente com bebês quando perdemos crianças. Você pode sentir os anjos na sala. O quarto esquenta um pouco mais, parece um abraço. Interessante. O quarto fica mais quente porque a maioria das pessoas que ouvi falar sobre a experiência diz que o quarto fica mais frio. Então, talvez seja uma coisa de anjo, onde o calor deles é mais quente, né? Nunca ouvi isso antes. Meu marido teve uma experiência em que Dilly apareceu, sentou ao lado da cama e o abraçou, fazendo metade do corpo dele ficar mais frio. Sim, já ouvi isso muitas vezes. Eu não experimento isso, mas já ouvi isso de pessoas quando espíritos estão presentes. Acho que outra coisa fascinante é quantas pessoas dizem que acham isso tão reconfortante. E os especialistas dizem que não é a pessoa alucinando porque alucinações causam angústia e o estresse e são perturbadoras para o paciente, mas quando veem entes queridos falecidos, anjos e espíritos de animais de estimação falecidos, é reconfortante. Você também acha que é o caso? Sim, é como, aí está você. Se os vir, pode ir com eles. Estão aqui para te levar a Deus, e vai ficar. Tudo bem. A maioria vai embora ao ver um anjo ou ente querido falecido seguindo-os facilmente. Sim. E sobre o que você mencionou antes, temos medo. Eu acho que muito disso, certamente o instinto de sobrevivência que você mencionou antes, mas também acho que, especialmente na nossa cultura judaico-cristã aqui no mundo ocidental, temos tanto medo de morrer porque não sabemos se vamos voar ou se vamos queimar. Sabe, vamos para o céu, vamos para o inferno. E as pessoas têm muito medo. Todo mundo vai para o céu. Essa tem sido minha experiência milhares de vezes. Faço um exercício chamado Caminhada para o Céu, Louise. É um ensaio geral. Ensino isso em minha aula. Parece reconfortante para quem tem medo de morrer. Quando veem seus entes queridos lá para recebê-los e acolhê-los, tudo fica mais fácil. Na maioria dos casos, diria que 99% deles partem em poucos dias. Aqueles com medo de ir. Alguns pacientes já me disseram que não querem ir para o céu se o ex-marido abusivo estiver lá. Então precisamos resolver isso antes que estejam prontos para partir. Certo, certo. E quando dizemos que todos os espíritos são puro amor, incluindo o do seu marido, o lado abusivo era parte da sua humanidade, nesta vida. E a personalidade sarcástica permaneceu após o falecimento. Difícil de entender, difícil de assimilar, mas certamente justifica o medo de quem passou por isso. Sim, a Dilly manteve seu senso de humor.
E acredito que a maioria mantém seu senso de humor. Do outro lado, ou ao menos um pouco de sua personalidade, pois isso realmente se manifesta. Sim, é como se assumissem um papel, é assim que vejo. É como se eles deixassem transparecer um pouco dessa personalidade. Assim sabemos que são realmente eles, com quem falamos. E foi assim que ela descreveu a morte. Ela disse: bem, é como estar em uma série dramática. Algumas saídas são mais dramáticas que outras. Algumas pessoas fecham os olhos e adormecem, outras saem de forma espetacular. É tudo atuação, é sair do palco. Em vez de com a bengala, puxe-os pelo pescoço. Você nota mudanças em seus colegas da saúde. Isso lhes dá a oportunidade de abordar o lado espiritual do procedimento de fim de vida. É viável? Quero dizer, eles parecem estar mais aceitando disso do que estavam, talvez, quando você começou sua carreira de enfermagem? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Depende do hospital. O hospital onde estou tem um programa de enfermagem holística. Então, são muito abertos a isso. Podem descer e conversar com as pessoas passando por esse processo e confortá-las. Ainda há quem diga que não vê nada, que não deve estar lá. Mas muitos de nós sentem isso e são mais abertos a essa ideia. Em 37 anos, avançou muito. Tenho uma amiga que é doula da morte. Explique o que é uma doula da morte. Doula da morte é como uma parteira para os moribundos. Essa é a melhor maneira que posso descrever. Elas auxiliam na passagem, explicam o processo, orientam a família e tornam a morte uma transição mais confortável. Possível, não é assustador. Quando as mães dão à luz, elas têm aulas de parto para saber o que esperar. Por que não oferecer o mesmo para quem está morrendo? É o que vai acontecer. É assim que vai ser. Quando sabe, você não teme tanto. Então, damos essas ferramentas a elas. Certo. E eu acho que não estamos tão próximos como famílias costumavam ser. Antes, tínhamos alguém com experiência de várias gerações, mas agora estamos tão dispersos devido à distância entre as cidades. Muitas vezes, entes queridos estão no hospital e acabam falecendo lá. Então, tive Suzanne O'Brien no programa, uma doula da morte que ministra aulas sobre o assunto e treina outras doulas. Meu Deus, que serviço! Ela presta à humanidade. Eu preferiria muito ter alguém me orientando nisso. Ah, com certeza. Sua família é espiritual? Sim. Minha mãe era uma astróloga profissional. Nos anos 70. Muito à frente do seu tempo. Ela era adepta do natural. Acreditava em reencarnação. E Edgar Cayce. Cresci pensando em Edgar Cayce. Todo mundo tinha um livro dele na biblioteca. Era o que tínhamos. Os livros que li na infância abriram minha mente mais do que qualquer outra coisa. E o fato de ele ser tão aberto sobre sua jornada. E a morte dela foi igual. Era típico da mamãe. Foi muito espiritual. Né? Tão espiritual. Como assim? A maioria das pessoas, ao morrer, passa por momentos difíceis. Minha mãe sofreu um derrame grave e ficou 6 anos e meio sem falar, apenas com o uso de uma mão e expressões faciais. Quando ela estava prestes a falecer, cerca de 20 minutos antes, oscilava entre a vida e a morte. Na verdade, em um momento, ela estava com a linha reta, e eu fui lá, peguei meu estetoscópio e fui ouvir, e os olhos dela se abriram. E eu pensei, não faça isso comigo. Ou fica ou vai. Mas ela olhou para nós cerca de 20 minutos antes de morrer e começou a dizer, casa. E não a ouvíamos falar há muito tempo. Então saiu. Enquanto ela morria, 3 dos meus irmãos estavam lá. Ela olhou para cada um de nós, fazendo um contato visual muito específico. Nos deu uma pequena mensagem telepática. A minha foi, eu te amo.
Obrigada. E então os olhos dela mudaram. Tinha olhos castanhos que ficaram azul brilhante. E então ela os fechou e se foi. Você já viu isso antes? Eu nunca ouvi falar. Nunca vi isso antes. Todos nós ficamos. Como você fez isso? Não tenho explicação. Talvez você saiba. Uau! Nunca ouvi falar disso. Eu não sei. Vamos perguntar aos espíritos e além. Era isso que meu filho dizia, mamãe. Pergunte aos espíritos e além. Por que os olhos dela ficaram azuis? Porque ela estava indo para o céu, foi o que ouvi. Sim, refletiam o céu. Uau! Legal, isso é incrível. Sabe, você mencionou antes, Luiz, sobre um paciente que viu cores nunca vistas. Ouvi isso muitas vezes, não só de espíritos durante conversas com entes queridos falecidos, mas também de experienciadores de quase morte, que falam sobre as cores. Sabe, é como se dá uma profundidade tão grande que parece que você está quase daltônica. Agora, adicione amor a cada cor. Isso permeia cada molécula. Minha amiga disse que foi ótimo. Interessante. Por que é tão crucial para as pessoas enfrentarem a dor e vê-la como companheira, não como monstro? Essa é uma boa pergunta. Para mim, a maneira como lido com o meu luto é encontrar um lugar para o meu amor ir. Porque se você o vê como um monstro, ele está lá no canto. Está constantemente te perseguindo. Sua vida inteira gira em torno disso. Se você faz isso para encontrar um lugar para o seu amor ir, você o carrega sempre com você, mas de uma forma boa. À medida que o aniversário dela se aproxima, meus atos de bondade aleatórios aumentam. Intensificam-se porque sinto a necessidade de agir. Não posso abraçá-la, mas posso oferecer abraços em seu nome. Se aprender a lidar com a dor, ela não é o monstro que imagina. Ela transforma. Não lembro muito de mim antes, mas sei que era diferente. E acredito que ao caminhar com amor, você se torna mais sensível às pessoas que passam por isso, conseguindo identificá-las na multidão. Existe algo especial com os pais enlutados. A maioria concordaria que não hesitamos em apoiar ou enviar uma nota a um novo pai, mesmo desconhecido, pois agora fazemos parte de um grupo. Se não tiver alguém para apoiá-lo ao entrar nesse grupo, é difícil. Porém, com pessoas como as do Helping Parents Hill que o acompanham nessa jornada, algo tão assustador se transforma em algo tão cheio de amor que é impossível medir. Isso faz sentido? Sim, faz, porque, como você sabe, eu também estou envolvida com o Helping Parents Hill. Falei na última conferência deles, a primeira. Estarei na próxima, como palestrante, e no verão, 2 de 24, fiquei impressionada. Havia 1000 pessoas lá que tinham perdido um filho, e eu pensei que seria triste e que haveria muitas lágrimas. E certamente houve lágrimas. Bem, foi incrível. Foi uma das reuniões mais alegres de pessoas que já vivi, especialmente em uma conferência. Foi maravilhoso. Eu conheci um pai na conferência que ainda não tinha enterrado seu filho. A perda era recente. E lá estavam, recebendo apoio desde o início. Enquanto a maioria de nós não teve essa sorte. Só encontrei ajuda para pais enlutados no 8º ano. Ai, meu Deus. Recomendo muito para famílias que perderam um filho. Mesmo que o filho tenha 70 anos e o pai 92, ainda é seu filho. Sim. E para os pais que perderam um filho no útero, eles tiveram um aborto espontâneo ou um bebê natimorto, porque ainda falamos com esses bebês espirituais. Eu faço isso com clientes. E, nesse sentido, a pesquisa mostra, e certamente sei por trabalhar com tantas famílias que perderam,
um filho ou ente querido à pesquisa, corrobora que uma das maneiras mais fáceis de ajudar a resolver o luto é falar com o espírito do seu ente querido falecido. Você também notou isso? Com certeza. Sim. Com certeza. E pergunte, sabe, ei, estou me sentindo para baixo hoje. Preciso de um sinal. Pode me enviar uma moeda? Vai aparecer. Ou alguém me enviará. Outro dia, alguém tirou algo do depósito. Era uma estátua em pedaços. Pegou todos e encontrou uma moeda de 25 centavos embaixo de um deles. Ai, meu Deus. Em uma sacola? Bem, numa sacola de compras? Numa sacola de compras. Ai, meu Deus. Fale sobre o sonho com Gillian Jesus. O sonho que tive com Gillian Jesus foi uma visita marcante. Foi tão vívido que consigo recordar cada detalhe. Enquanto caminhava pela floresta, um feixe de luz desceu, revelando Jesus sentado numa cadeira de balanço com uma menininha ao seu lado. Ao me aproximar, percebi que era a Julie. Fiquei paralisada, ouvindo a conversa, incapaz de me aproximar. Ela dizia a Jesus que desejava vir à Terra para experimentar paciência, amor e outras experiências impossíveis de vivenciar aqui. Perdão, ele disse. Tudo bem. Tudo o que você faz é seu presente para outra pessoa. Tudo o que eles fazem é o presente deles para você. Quando conhece alguém novo, você tem um presente único só para eles, e vice-versa. Terá muitas oportunidades para aprender sobre perdão. Vou te dar um grande senso de humor. Ela pensou em voltar correndo para o céu todas as noites, daí o nome do livro. Sempre lembre-se de me dar um beijo de boa noite. Ela prometeu voltar, sentar em seu colo, abraçá-lo e beijá-lo. Ele explicou que isso só seria possível após a dissolução do cordão de prata entre seu corpo e espírito. Ela reagiu surpresa, sem acreditar. Como vou me virar sem você? Ele disse que daria ao seu corpo um pedacinho do céu. Quando estiver no caminho certo, saberá, pois sentirá como se eu estivesse abraçando seu coração. E então ela fez isso. Ele a enviou por esse escorregador e iluminou meus braços quando ela nasceu. E eu entendi agora. O perdão que ela queria que eu aprendesse, e eu aprendi. Este é o capítulo 2 do livro. Sim. Perdão, certamente com a amiga dela que dirigia o carro quando ela foi morta. Meu Deus, não sei se alguma mãe ou qualquer pessoa teria uma lição maior de perdão do que nessa situação. Eu nem consigo imaginar. Tive muitos bons exemplos. Sim, tive. No ensino médio, uma amiga de 16 anos foi assassinada. Seus pais pediram na igreja naquela manhã que perdoassem o assassino sem saber quem era. Era um colega de classe. Ele saiu da prisão recentemente, enviaram-no com 17 anos e os pais dela foram fundamentais para a libertação. Eles pediram por leniência e clemência, visitando-o na prisão. Ela era a única filha deles. Assim, tive ótimos exemplos a seguir. Bem, foi como o Papa João Paulo II visitando o cara que atirou nele e perdoando-o na prisão, esfregando. Não lembro o ano em que ele foi baleado, junto com Reagan. Ambos foram baleados, com 1 mês de diferença. Acho que ambos sofreram tentativas de assassinato com 1 mês de intervalo. E eu? Curiosamente, falando desses dois, eu li um livro. Foi Nancy Reagan, a viúva do presidente Reagan. Quando o entrevistador questionou quem era o melhor amigo do presidente, ela respondeu que era o Papa João Paulo II. Fiquei surpresa com isso, mas ela explicou que tinham muito em comum. Ambos sobreviveram a tentativas de assassinato na mesma época, e então elas compartilhavam. Muito em comum por causa disso. Não só por essa situação, mas também pela fé. Elas sabiam que estavam aqui para cumprir uma missão. Havia mais na equação
o que as fez focar na missão de suas vidas e no que deveriam fazer. E então trabalharam juntas. Na verdade, existem livros maravilhosos sobre como elas trabalham juntas para ajudar com a queda do comunismo na Europa Oriental, a queda do Muro de Berlim e como os padres por trás da cortina de ferro entregavam mensagens ao Vaticano. Casey, chefe da CIA de Reagan, voava para a cidade do Vaticano no meio da noite para receber informações. É interessante ver como trabalhavam juntos nessa missão após sobreviverem a tentativas de assassinato. Isso me faz pensar, quando encarnamos, o que você acha que está acontecendo? Porque todos nós encarnamos para vir e aprender o que nossa alma deseja. Minha alma precisava aprender algo, depois a alma da Jilly também, ou eu não estaria aqui. Mas acredito que alguns de nós vêm. Especificamente, para aprender coisas difíceis. E tentar tirar o melhor disso. Meu padrasto nasceu de uma menina de 14 anos. E o pai dele tinha talvez uns 20 ou 30 anos. Hoje em dia, olharíamos para isso e diríamos, espere um minuto. Esse homem de 30 anos engravidou essa menina de 14 anos. Isso não é certo. E ele se criou sozinho. Ele poderia ter sido amargo. Ele poderia ter sido muitas coisas, mas não foi. E, se transformarmos desafios em algo positivo para ajudar outros, acredito que é nossa missão. Eu realmente acho. Com o livro da Jilly, ela desenhou o Covid e me ajudou a escrevê-lo. Quando ela faleceu, iniciamos uma campanha de alimentos no funeral, arrecadando um caminhão de comida, pois ela adorava comer. Mesmo com o corpo de uma Barbie, gostava de comer. No seu aniversário, fizemos uma ação para o abrigo de animais. Os lucros do livro financiaram bolsas de estudo para futuros profissionais de saúde, e este ano entregamos a 99ª bolsa. No próximo ano será a 100ª. Então, isso dá a outros. É a minha história, mas também é a nossa história. Qualquer pessoa que tenha perdido um filho vai olhar para aquele livro e pensar, ah, sim, eu me identifico com isso. Totalmente. Há partes loucas daquele livro que outros pais podem se identificar. Tipo, eu pulei em um buraco e tentei encontrar o caixão dela. Ok, nos conte sobre isso. Não pode só jogar isso aí. E depois mais informações. Muita provocação. Fui até o cemitério e percebi que o vaso de flores dela tinha sido deslocado. Como ainda não havia uma lápide, o vaso estava em uma posição mais elevada. Decidi subir e avistei uma placa verde. Movido pela curiosidade, ergui a placa e pensei, o túmulo dela está bem ali, só preciso tocá-lo. Então peguei um graveto e comecei a cutucar para tentar encontrá-lo. E eu estava tão concentrada em tentar encontrar aquilo, deitada de barriga olhando dentro do buraco, não percebi que não estava mais sozinha. Então olhei para o lado e vi um par de pés bem ali. E pensei, meu Deus, era uma pessoa muito conhecida, na nossa cidade, do governo municipal. E eu. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu respondi que sim, estava tentando encontrar o cofre dela. Ela disse que sempre quis fazer isso. Correu para o carro, pegou algo parecido com um raspador de neve, pulou no buraco e começou a cavar em busca da bola da Jilly. E eu estou tipo... Eu ainda estou deitada no chão e ela está no buraco e outro carro chega e é a tia dela. E eu estou tipo, não ouse sair desse buraco. E ela sai como um boneco de mola. Acho que as tias esperam um pouco, sabe? E ela disse, eu deixei meu telefone cair nesse buraco. Era isso que eu estava fazendo lá embaixo. Mas acabamos encontrando. Encontramos o cofre e tiramos fotos. Posso te dizer, está na lista de desejos de 4 ou 5 pessoas, aparentemente. Quem diria? Mas sabe. Isso parece loucura a menos que você tenha passado pela perda de um filho. E então não é loucura nenhuma. Conheço pessoas que conseguiram ordens de exumação porque simplesmente não acreditam que aquele é o filho delas. E... Sim, então quero dizer, o luto faz você fazer coisas loucas. Sim, interessante. Quando minha irmã morreu, nós a enterramos no seu aniversário de 50 anos.
eu continuava tendo esse sonho com ela dentro do caixão. Era inverno, em Ohio, em Columbus, Ohio, e ela foi enterrada. E eu simplesmente continuava tendo esse sonho dela com frio no caixão. E eu acordava desse sonho e pensava, o quê? E então eu pensei, como posso ajudá-la? E, logo em seguida, Louise, descobri todas essas pequenas fadas. Pareciam vagalumes, como a Sininho. O caixão dela estava repleto por dentro dessas fadas, mantendo-a aquecida, e então nunca mais sonhei. Pensei que era interessante. Há simbolismo nisso. Não pensava nisso há muito tempo até você me contar sobre o túmulo com sua filha. Mas, sim, as fadas, as pequenas. Todas parecem a Sininho. Yes. Como uma mistura de Sininho e um vagalume. Sim. Sim. Eu estava. Esqueci um cobertor no funeral e queria passar de carro pela casa com o cortejo fúnebre de 300 carros. Pensei que ninguém se importaria, mas não pudemos. Você sabe. Nota pra mim, levar um cobertor. Yeah. Sim. Ai, meu Deus. Obrigada por compartilhar essas histórias preciosas. Tudo pelo que passou. Obrigada por tudo que faz para ajudar o mundo e também pais, especialmente que perderam um ente querido. Como as pessoas podem saber mais sobre você, seu trabalho e obter uma cópia do livro? Elas podem comprar o livro na Amazon por R$19,99, o número favorito da Jilly. O meu era 19. Ela faleceu no dia 19, aos 19 anos. Ai, meu Deus. E todas essas coisas. Como eu disse, todos os lucros vão para a bolsa de estudos dela, que está no Facebook, na página da Bolsa Memorial Gillian Crisp. E até mesmo o livro. Eu estava chegando ao ponto em que precisava conseguir cerca de R$2.000 para publicá-lo. E estávamos dirigindo um dia e eu disse ao meu marido, de onde vai sair esse dinheiro? E o telefone toca. E temos algo chamado Corrida de Patos do Hospício, onde soltam patos no rio e o primeiro a cruzar ganha o prêmio. E o telefone tocou e eu ganhei o prêmio de 2018 naquela manhã, que foi doado pela madrinha dela, que é diretora de funerária. Então, foi em 2018. 218. O aniversário dela era 2/18. Só mais um sinal. Você não pode inventar isso. Eu tenho outro livro cheio de coisas que não dá para inventar. Sim, concordo. Obrigada por dedicar seu tempo conosco hoje, enviando o amor da minha casa no Alabama e de Michigan, onde está a Louise. Até a próxima. Tudo bem, obrigado. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.